Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar e se fazer presente através dessa palavra, através do Espírito Santo, falando ao íntimo do nosso coração, fortalecendo, trazendo ânimo, talvez explicações para alguns corações que possam estar passando por momentos difíceis. Muitas vezes enfrentamos situações em que não compreendemos e talvez essa palavra possa ser resposta, e eu oro que assim seja. Vamos lá? Vamos para mais uma conversa. O texto hoje para a nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Quero ler com vocês o capítulo 11, a partir do verso 3, para aquilo que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje. Diz assim: as duas irmãs enviaram um recado a Jesus, dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra, creio que vocês já mesmo aí contextualizaram, é a ressurreição de Lázaro. A família de Lázaro era muito querida, era amiga do Senhor Jesus e de forma bem pessoal. O Senhor Jesus passava bom tempo do seu ministério passando por lá. Há várias passagens entre eles, até mais que alguns dos próprios apóstolos que nós ouvimos falar. Nós ouvimos falar mais de Marta, Maria e Lázaro do que alguns apóstolos. Nós percebemos na palavra. Tamanho era o carinho que o Senhor Jesus tinha para eles. E aqui era um momento em que Lázaro vivia uma enfermidade. E quando aconteceu isso, as irmãs, sabendo disso, sabendo de quem era Jesus, enviaram um recado para ele, só avisando: ele está doente. E pensando nisso, pensando nessas pequenas particularidades que o texto nos traz, quero fazer as aplicações pertinentes a nós naquilo que se refere, trazendo para a nossa vida. Diz assim: as duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Eu gosto muito dessa parte. Aliás, eu gosto de toda a Bíblia, irmão, e eu sempre gosto de falar que gosto, e eu gosto mesmo. Por quê? Porque elas mostram justamente o que é uma relação de amizade com o Senhor. Elas mostram a confiança que tem em Jesus. Elas não procuraram médico, a palavra não fala que elas foram talvez tratar, embora eu creio que sim. Naquela época se fazia muito os remédios caseiros, que nós vemos como os antigos manipulavam muito bem ervas e raízes a fim de produzir cura para os enfermos. Mas a palavra não conta, ao contrário da palavra do fluxo de sangue da mulher de Marcos 5, que conta que ela tinha gastado todo o dinheiro com os médicos e não havia conseguido melhorar, pelo contrário, havia só piorado. Então essas duas mulheres mostram bastante confiança no Mestre. Elas sabem quem é o Senhor e elas mandaram uma mensagem para eles. E eu quero te falar, meu irmão, quero te falar, minha irmã, conta para Deus como elas, com riqueza de detalhes, qual é o seu problema. Conta para Deus o que tem afligido o seu coração. Ora a Deus, fala para Deus, fala: Senhor, o Senhor sabe o que eu tenho passado. O Senhor sabe que eu não dou conta. O Senhor sabe que eu estou no meu limite e que eu não consigo mais. Conta para Deus. Jó 22, versículo 27. Tu orarás e Ele te ouvirá. No versículo 4 não mostra o tempo da resposta, mas fala quando, que é advérbio de tempo. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Versículo 4. A doença de Lázaro não acabará em morte. Eu gosto também aqui como o Senhor Jesus trata, porque como o evangelista também trata, porque percebemos que houve um tempo
até a mensagem chegar. Nós vemos que o mundo espiritual ele não age no mesmo tempo que nós. Nós percebemos, por exemplo, em Daniel capítulo 10, quando o anjo Miguel se apresenta diante, o anjo Rafael se apresenta diante dele, falando que tinha trazido a resposta 21 dias, quando ele tinha começado a orar, mas que o príncipe da Pérsia o impediu de chegar. E 21 dias depois, Daniel orando, Daniel intercedendo por Israel, oferecendo jejum já fraco, o anjo o fortaleceu, dizendo que Miguel teve que descer do céu e lutar contra o príncipe da Pérsia. Ou seja, são lutas que nós não percebemos ao olhar nu, mas que são espirituais e que a Bíblia nos conta esses relatos justamente para nos fortalecer durante o período de espera, sabendo que Deus age em favor daqueles que nele esperam. Isso é real e é verdadeiro. Então, quando Jesus ouviu disso, a doença de Lázaro não acabará em morte. O que Jesus está dizendo, meu irmão? Que não importa o que aconteça, e eu creio, meu irmão, veementemente, que a resposta de Jesus para alguns que me ouvem aqui é que ainda não é o fim. E que talvez você até pense que é o fim, mas ainda não é o fim. Não é o fim, meu irmão. Eu não sei qual é o tipo de problema que você tem enfrentado, eu não sei, minha irmã, o que você tem atravessado, como os seus sentimentos estão, como o seu coração tem se comportado diante disso tudo. Mas a resposta de Jesus hoje, para alguns hoje aqui, ainda é que não é o fim. Jó, capítulo 19, versículo 25, Jó fala: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim, ele se levantará por mim. Então acalma. A doença, eu gosto quando a gente estuda no hebraico essa palavra que não acabará em morte. Não acabará significa que ele não será vítima da morte. Ou seja, a morte, de fato, nós sabemos que pela história o abraçou, o acometeu, e ele acabou sucumbindo. Ele acabou sendo enterrado por 4 dias. Mas que ele não seria vítima da morte. Ainda que aquele que crê nele, ainda que eu morra, eu viverei. Aquele mesmo que morrerá, esse viverá. Ainda que morra, viverá. Então, ele não será vítima da morte. Você não será vítima da circunstância. Você não será vítima de um casamento que não deu certo. Você não será vítima de uma enfermidade que adentrou a tua casa. Você não será vítima, sabe, de uma discussão em família que trouxe separação. Você não será vítima de um trabalho mal sucedido dentro da empresa. Você não será vítima. Não será. Não é o fim. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará por mim. Olha, a palavra continua falando. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Tem propósito, irmão. Tem propósito, minha irmã. E mesmo que essas circunstâncias, tudo que você tem vivenciado, tem ditado um ritmo, talvez até mesmo alucinante, e vamos dizer com passos galopantes, a um final que você não vê solução, não é o fim, porque as circunstâncias envolvidas, elas não podem impedir o agir de Deus. Não podem, irmão. Pelo contrário, meu irmão, é para que outros que estão envolvidos junto com você, que não creem, venham crer. Olha, essa doença de Lázaro, que evoluiu para a morte, depois desse momento, justamente depois que Jesus disse isso, não teve mais como conter o ministério de Jesus. A partir dali, os fariseus começaram a tramar a morte de Jesus e também a tramar a morte de Lázaro. Então eu já quero falar para você, ore muito, porque quando o seu milagre acontecer, atrairá a inveja. Ore agora, se cubra de oração. O que está acontecendo na sua vida, o que tem acontecido, se essa palavra chegou até o teu coração, receba com fé, declare ela dia e noite, declare: eu creio, não é para a morte, não é para a morte,
é para manifestar a glória do Filho na sua vida. É para que creiam no Filho, é para que creiam na mão de Deus agindo, é para que creiam na poderosa mão de Deus, é para que saibam, entendam e todos possam ver que a mão do Senhor fez essas coisas. Que a mão do Senhor fez essas coisas. Olha, e durante esse tempo, saiba que o Senhor te sustenta. Saiba que o Senhor é poderoso. Romanos 8, versículo 18 diz que as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de se manifesta. É para a glória de Deus. Olha, no versículo 5 diz: Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. O autor João, ele fez questão de colocar essa informação, embora ela pareça um pouco sem sentido, mas ela faz total sentido no desenrolar do texto. Porque, irmão, Jesus ama a família. Jesus ama a sua casa. Jesus ama todos os seus. Jesus não ama só a sua vida. Jesus ama Marta, Maria e Lázaro. Jesus ama a sua família. Jesus ama pessoas que passaram pela sua vida e que estão talvez afastadas agora e que vão retornar no tempo determinado. Jesus ama pessoas que passaram pela sua vida e talvez nem vão retornar porque não fazem parte do propósito. Jesus ama a vida de todos. Jesus ama a sua família. E Ele ama de verdade a sua família. Malaquias 1, versículo 2 diz: com amor leal eu sempre te amei. Com amor leal. E não há um amor mais leal que o dele. Não há um amor mais leal que o do mestre. Não há um amor mais leal que o do Pai. É um amor que venceu a morte. É um amor que não se mede, que não se acaba, que é incomparável. Jesus ama a sua família. E a palavra fala, na sequência do texto nós entendemos por que João relatou isso. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. É contraditório e muitas vezes a forma como Deus age em nossa vida não faz o menor sentido. Não tem explicação e nós não conseguimos entender o que Ele faz e como Ele faz. E principalmente o porquê Ele faz. Mas saiba de uma coisa, meu irmão, Ele faz. Saiba de uma coisa, minha irmã, Ele fará. Então, eu estou pregando aqui para pessoas que resolveram acreditar e falaram com Deus, se entregaram uma vida de oração, de devoção, se entregaram completamente ao Mestre, crendo que a solução do problema estava em Jesus. E a resposta para você hoje, meu irmão, a resposta para você hoje, minha irmã, não será como você pensou. Não será. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouviu que ele estava doente. Tinha a cura na mão. Mas, ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. E nem fala fazendo o quê? Parece descaso, mas é milagre. Parece desprezo, mas é milagre. Jesus não queria curar. Jesus queria ressuscitar. Parece que o Senhor não está ouvindo. Parece que a resposta não vai chegar. Parece que o problema acaba em morte. Parece que a palavra que o Senhor me deu é mentira. Parece. E Satanás, durante esse tempo, vai fazer de tudo para que nós acreditemos nisso. Parece desprezo do Senhor. Parece que o Senhor não nos ama. Parece que é mentira esse amor leal. Mas só parece. Porque no final das contas, é milagre, é ressurgimento, é vencer a morte, é vencer tudo aquilo que um dia nos parava e que agora nós temos a consciência que andando com Ele, nada pode nos parar. Isaías 55, versículo 8, porque
eu não penso como vocês pensam, e a minha maneira de agir não é a maneira de vocês agir. Assim diz o Senhor. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e não penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Parece desprezo, mas é milagre. E eu quero partir para o final, irmão. Eu quero partir para o final, minha irmã. Ele ouviu, ele sabe, ele conhece o teu limite. Fala assim, ó, depois ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. A Judéia era justamente o lugar aonde ele deveria encontrar com Lázaro. Mas ele esperou 2 dias, e sabe lá quanto tempo se demorou de viagem. Aqueles dias as caminhadas eram a pé e Jesus percorriam elas. Se nós fôssemos andar de fato como Jesus andou, já pensou? Andando literalmente, mas deixando as brincadeiras à parte, será do jeito dele, irmão, e será no tempo dele. E muitas vezes ele vai permitir que a situação piore muito. Muitas vezes ele vai permitir para que nós venhamos a crer, para que outros venham a crer, para que quem até mesmo crê nele, mas duvida que ele poderá fazer na tua vida, venha a crer que ele é contigo. Será do jeito dele, no tempo dele. Então, acalma o coração. Essa mensagem veio para acalmar o coração de alguns. Essa mensagem, ela veio hoje justamente para trazer tranquilidade no meio do caos. Essa mensagem veio justamente para te lembrar que mesmo que você esteja sofrendo, é sinal de que você está vivo. Se nós estamos sofrendo, meu irmão, se nós estamos sofrendo, minha irmã, é porque nós estamos vivos. É porque o Senhor ainda nos ama. Se o nosso coração bate, ainda tem propósito. E se tem dor, ainda tem destino. Então acalma os nossos leves e momentâneos, os nossos leves e momentâneos tribulações, os nossos leves e momentâneos sofrimentos produzem em nós uma humildade para Ele e provoca em nós a liberdade de nós mesmos. E nossa dor serve justamente para isso, para nos lembrar que nós estamos vivos. Então, às vezes, Ele vai deixar que a gente passe pelo vale da morte, vai deixar que nós passemos por deserto, vai deixar que nós passemos por angústia. Mas saiba que em toda a nossa angústia, Ele também foi angustiado. Cumpre um propósito e cumpre algo que foi estabelecido no céu. Mas em todo momento Ele está com a mente, você está conectado, Ele sabe. E Ele sabe que você suporta, meu irmão. Ele sabe exatamente o que nós vivenciamos nesse momento. Ele conhece todas as nossas dores, mas será do jeito dele e no tempo dele. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz que para cada tempo há um propósito estabelecido debaixo do céu. E no versículo 11 fala que o Senhor faz formosas todas as coisas ao seu tempo. Então creia, não tenha medo, porque Ele já se levantou e Ele está indo aonde Ele disse exatamente que não é o fim, ainda não é o fim. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até a próxima. Tchau, tchau.